Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 13, que diz assim a Palavra do Senhor: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos céus, idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho. Essa é uma carta, é uma pequena porção de alguns versículos, de uma carta que foi escrita para a igreja de Colossos. E o foco principal aqui desse primeiro capítulo, ele está vinculado à oração, à intercessão no caso. Ela nos mostra a dedicação de oração de Paulo em favor dos cristãos de Colossos para o enriquecimento espiritual da vida deles, de que incessantemente tanto Paulo como os demais companheiros dele, ao tomarem conhecimento da história da igreja de Colossos, da dedicação, da entrega, do testemunho, então há dele uma oração para que eles possam abundar, para que eles possam crescer espiritualmente, para que eles possam amadurecer espiritualmente. Ninguém, quando se achega ao Evangelho, nós nos achegamos, somos ingressados no Evangelho sabendo de tudo. As coisas nós vamos aprendendo progressivamente, seja de textos bíblicos, seja de experiências pessoais que possamos ter com o Senhor, seja na modelação do nosso caráter, seja no desenvolvimento do fruto do Espírito do Senhor em nosso ser interior, para que possamos corresponder com esta oportunidade de nos achegarmos a Deus.
de atingirmos uma perfeição, não como ser humano, mas no mínimo uma perfeição espiritual. E essa preocupação que o apóstolo teve com relação aos crentes de Colossos levou ele a fazer uma brilhante intercessão, mostrando aqui os propósitos da oração de Paulo. Aqui no versículo 9, por exemplo, ele diz: que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então isso é um propósito de Paulo na sua intercessão, de interceder para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por que isso é necessário? Porque só assim eles vão poder andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, confirmados em toda fortaleza, segundo a força da glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então a dimensão de um crescimento espiritual, ela depende de entendermos a vontade de Deus. E uma boa maneira de se entender a vontade de Deus é essa exatamente entrega de oração, entrega da busca ao Senhor, para que tenhamos inteligência e sabedoria espiritual. O mundo tem a sabedoria dele. A gente não depende da nossa sabedoria mundana para entender coisas espirituais, mas nós dependemos de uma sabedoria espiritual para entender tudo aquilo que é espiritual. E o acesso a Deus é tão grandioso, essa situação de sabedoria espiritual, que até um homem analfabeto, uma mulher analfabeta, e um homem sábio, secularmente falando, alguém formado, todos dois têm acesso a Deus. Todos dois vão conseguir, se o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Se o Espírito Santo não abrir o entendimento, não vai ser a inteligência extrema de um acadêmico que vai dar a ele acesso a Deus. Não será também uma questão de ignorância extrema do analfabeto que o impedirá de chegar a Deus. Mas o impedimento está pela força do adversário e a possibilidade está pela ação divina de Deus. Então Paulo faz aqui uma intercessão de sabedoria, de inteligência, que às vezes a gente vai orar pelas pessoas. Isso também deve ser um foco da nossa intercessão com relação a muitas vidas, que neles sejam despertados uma inteligência espiritual, sabedoria espiritual para entender a vontade de Deus, fortaleza espiritual para corresponder à vontade de Deus. Sim, para que haja um desenvolvimento espiritual. Essa oração pode ser feita pelos nossos irmãos na fé, pelas nossas lideranças, pelos governantes da nossa nação, pelos nossos familiares. Então, esse é o típico modelo de oração que, seguido, ele fornece grandes benefícios. É um modelo muito excelente de oração, de que Paulo faz essa intercessão para a vida dos colossos. A gente nunca deva imaginar que simplesmente a gente levantou a mão, igual é o costume, aceitou Jesus e pronto, vamos ficar tranquilo agora. Não, há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de desenvolvimento. E nós não podemos ficar parados no tempo. Nós devemos nos dispor cada vez mais em buscar o Senhor, em aumentarmos nossa comunhão com o Senhor, em sermos cheios do Espírito Santo, para estarmos de pé diante do Senhor, correspondendo à sua proposta, aos seus desígnios em relação à nossa vida. E isso nós não vamos conseguir por mérito próprio, por esforço próprio, mas sim por um desenvolvimento de intimidade com o próprio Senhor. Desenvolvimento esse que a gente adquire através da oração, através da busca ao Senhor, da entrega ao Senhor, do reconhecimento de nossa incapacidade e da total dependência do Espírito Santo
para podermos nos desenvolver no Senhor. E sempre sendo grato a Ele, sempre dando graças a Ele, que nos fez aptos em Cristo para sermos participantes da herança dos santos na luz, que é a salvação eterna. A gratidão porque Ele nos tirou do reino das trevas, fomos arrancados de lá por nosso Senhor Jesus Cristo e transportado para um reino de amor, de uma paz verdadeira e genuína. Sendo grato assim, buscando o Senhor. Então esta oração, esta petição, dê você também nossos propósitos. Então essa é a minha reflexão dentro deste texto. Que isto possa despertar em cada um de nós propósitos de oração genuína, não simplesmente propósitos de bens materiais, de conquista material, ainda que não é proibido fazer determinado tipo de oração. Devo sim apresentar nossas necessidades cotidianas ao Senhor, mas sempre se preocupando com a vida espiritual, para não sermos consumidos pelo consumismo deste mundo. Que a preocupação espiritual ela esteja acima de qualquer outra preocupação. A ocupação em agradar ao nosso Senhor seja maior do que qualquer outra ocupação. Que assim as demais coisas elas virão como bênçãos até nós. Elas não serão a nossa meta de vida, mas elas serão consequências da bênção do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um que teve a paciência de ouvir até o final. Deus abençoe, em nome de Jesus.